Quem lembra a série de mensagens que a gente está falando nesse mês? Vida na? Isso aí. E nós já falamos sobre 2 temas importantes. O primeiro tema foi aproxime-se, vocês lembram? Então a palavra falava sobre buscar o outro, estar disponível, ir até ele, criar uma oportunidade, né? Que o William trouxe aqui para a gente, e foi uma palavra muito boa. Na semana passada, o pastor Daniel trouxe então a segunda mensagem dessa série de mensagens, que é edifique. E aí nós aprendemos então sobre edificação mútua, sobre a transformação e o cuidado, né, com o nosso irmão. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro item dessa série de mensagens, que é proteja. E nós vamos falar sobre o quê? Proteger os nossos relacionamentos. Nós vivemos numa sociedade, gente, que busca o tempo inteiro ensinar a gente como a gente deve lidar com os nossos relacionamentos. E se a gente não tiver uma referência dentro da igreja sobre como a gente deve lidar com esses relacionamentos, nós vamos acreditar naquilo que o mundo está dizendo lá fora. Por isso essa série de mensagens, trazendo conhecimento para a gente, trazendo entendimento de como cuidar do nosso irmão. Primeiro se aproximando, depois edificando, mas uma vez estabelecido o relacionamento, nós precisamos proteger esse relacionamento, blindar esse relacionamento. E eu quero trazer aqui hoje algumas formas de a gente fazer essa blindagem, de a gente fazer essa proteção. Afinal de contas, não é tão fácil assim, né? Nós temos na nossa vida muitos desafios. E eu acredito, por experiência, que lidar com pessoas talvez seja um dos maiores. Principalmente cristãos. Ah, mentira, brincadeira. Mas é difícil, lidar com gente é difícil, lidar com pessoas é difícil, seja aqui na igreja, seja no nosso trabalho, né? E a mensagem de hoje, ela vem muito nesse sentido. Como lidar com os nossos relacionamentos e protegê-los, para que o inimigo, com sua astúcia e inteligência, não venha a tomar das nossas mãos essas pessoas, esses relacionamentos, e destruir as nossas relações. Como é fácil a gente se perder nisso, né? Basta a gente não tomar um cuidado, soltar aquela palavra descabida ali naquele momento. Basta a gente, num momento de pressa, não dar atenção devida para o nosso irmão, para aquele que está do nosso lado. É claro que ele tem uma relação dupla, né? Uma via de 2 mãos, na qual eu preciso cuidar com aquilo que eu falo, né? Mas eu também preciso que o meu amigo, o meu próximo, cuide também daquilo que ele fala para mim, e também que ele esteja ciente que eu sou um ser humano, e que eu erro muitas vezes, e que às vezes a minha intenção não foi ferir, né? Mas às vezes a minha intenção foi apenas comunicar algo e eu não fui feliz na forma como eu fiz. Então, nós precisamos ter cuidado com essas coisas. E a palavra de Deus, ela tem muito a nos ensinar a respeito disso, do cuidado com os nossos irmãos. E sabe, quando eu estava montando todo esse estudo para trazer aqui para a gente, eu me deparei com uma situação. Porque assim, a palavra de Deus, quando ela vai ensinar a respeito de relacionamentos, e como preservar esses relacionamentos, muitas vezes ela vai dizer assim, o que não fazer. Então ela vai dizer, não faça isso, não faça aquilo, né? E fica no não, não, não. Aí eu falei, quer saber? Eu vou tentar trazer para o lado positivo isso. Vou tentar trazer para o lado positivo. Então sempre eu vou dar 2 vertentes. Nós vamos falar sobre 8 pontos aqui. E desses 8 pontos, eu sempre vou trazer 2 vertentes. Uma vertente positiva e a vertente negativa, entre aspas. Mas é o que não fazer, né? O que não é adequado. Então, eu acho que vai dar certo. Tá bom? E o primeiro tópico que eu quero trazer aqui hoje para a gente falar é uma celebração do nosso próximo. Esse é o positivo. Celebre o outro. Celebre aquele que está ao seu lado. Eu poderia dizer também, não tenha inveja. Mas eu vou dizer, celebre o outro, celebre aquele que está ao seu lado, celebre o seu próximo, celebre a pessoa que você tem relacionamento.
Então a gente vai ler lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 26, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Mas a gente também lê lá em Romanos 12, 15, alegrem-se com os que se alegram. E a gente vai focar nisso. Por exemplo, Caim e Abel. Caim, vocês conhecem a história, foi tomado de inveja pelo seu irmão, porque o seu irmão foi aceito, não só a sua oferta, mas o seu irmão foi aceito. Porém, Caim não foi. E ele se incomoda com isso, né? E aí vem a primeira lição, né? Se o sucesso do seu irmão, e eu gostaria que vocês se atentassem a isso, se o sucesso do seu irmão te incomoda, talvez o seu coração tenha mais competição do que comunhão. Ouça isso. Se o sucesso do seu irmão te incomoda, talvez o seu coração tenha mais competição do que comunhão. E isso é importante da gente entender, porque sondando o nosso coração é que a gente vai saber dessas coisas. Às vezes elas não são tão latentes, às vezes elas não aparecem assim com tanta frequência, né? Às vezes eu sou uma pessoa espiritual, né? Aquela pessoa que, meu Deus, onde pisa nasce flores. Mas lá no meu coração, eu cultivo uma espécie de inveja, uma espécie de sentimento de competição com o meu irmão. E, gente, para a gente saber, é bem simples. A inveja é quando Deus abençoa alguém e você acha que ele foi injusto com você, porque não te abençoou. Sonda aí seu coração. Eu já sondei o meu, então por isso que eu estou soltinho aqui para falar. Eu apanhei um monte também, tá? Mas, sonda aí seu coração. Lembra de alguma vez em que você viu uma bênção acontecendo na vida do seu irmão? E você falou, Senhor, e eu? Né? Cuidado, pode estar nascendo aí uma raiz de inveja. É importante que nós estejamos atentos a isso. Para quê? Para que o nosso coração não seja enveredado para esse caminho. Porque quem vive comparando não tem tempo de celebrar. E essa é a verdade. Se eu viver comparando aquilo que o meu irmão tem, aquilo que ele recebe, e dizendo, poxa, mas eu não recebo, então eu não estou tendo tempo de celebrar a vitória, aquilo que Deus tem dado na vida desse meu irmão. Eu só tenho tempo para comparar e dizer, puxa, na minha vida isso não acontece. Aí é complicado, né? Eu ver a vitória do meu irmão, mas ao mesmo tempo não ver aquilo que Deus tem feito na minha vida. E pode acreditar, só de você estar aqui, Deus já tem feito muito na sua vida. Mesmo. Mas a gente gosta das coisas, né? Muitas vezes a gente gosta das coisas de Deus e perde a atenção no Deus das coisas. É importante a gente se lembrar disso, né? Então, resumindo, irmãos, a inveja mata primeiro a alegria e depois mata o relacionamento. Se você não consegue se alegrar com o seu irmão, se você não consegue ter felicidade com esse irmão, por algo que Deus tem feito na vida dele, e isso é uma forma de amargura para você, então primeiro a sua alegria vai embora e depois o seu relacionamento vai embora. E nós precisamos preservar os nossos relacionamentos. A igreja, lembra daquela música? A perseguição não calou a igreja, o Coliseu não calou a igreja. Tudo aquilo aconteceu porque a igreja permaneceu unida. Tudo aquilo aconteceu porque nós permanecemos juntos, porque nós somos um corpo. Um corpo. Reflete comigo aqui. Imagina assim, ó, nós que somos parte do corpo, e aí de repente vem um assaltante ou alguém mau e corta a mão do corpo, né? O corpo vai ficar sem mão, gente. É mais difícil progredir, é mais difícil alcançar o resultado que nós gostaríamos. E nós precisamos cuidar de todos esses membros, porque nós somos membros do corpo, para que isso não aconteça. Afinal de contas, se nós somos membros do corpo, ele é a cabeça. E a gente precisa tomar cuidado com isso. O nosso irmão, que faz parte do corpo, é parte do corpo dele. A gente precisa tomar cuidado e proteger os nossos relacionamentos com os nossos irmãos, porque nós estamos lidando com a noiva dele. É o corpo dele, não é o nosso. Quer dizer, a gente faz parte também, né?
mas Ele é o cabeça. Por isso a gente precisa cuidar. Então, se você não consegue aplaudir o outro pelas vitórias, pelas conquistas, por aquilo que Deus tem feito, você nunca vai estar pronto para ser aplaudido por Deus. Seu coração nunca estará pronto para receber aquele apelido que um Davizinho recebeu lá atrás, assim, ó, esse é segundo o meu coração. A gente precisa tirar toda a inveja do nosso meio. Então, voltando, celebre o outro. Celebre as conquistas do seu irmão. Que triste é, né? Você chegar feliz da vida para contar algo. Nossa, isso aconteceu na minha vida. E daí você ouvir assim, é só isso? Ou então tipo, mas comigo isso já aconteceu também. Já passaram por essa situação? Você vai contar uma coisa para a pessoa fala, comigo também. Aí você tipo, peraí, mas eu ainda estou te contando, né? Eu ainda estou te falando o que aconteceu comigo. E a tua primeira expressão é dizer que com você também aconteceu? Será que a nossa visão ela não está muito voltada para nós mesmos e pouco voltada para o nosso próximo? Não tenha inveja. Celebre o outro. Proteja o seu relacionamento celebrando a vida de quem está do seu lado. Essa pessoa é muito importante. Muito importante. Faz parte do corpo de Cristo. Amém? Segundo ponto, fale sempre a verdade. Proteja o seu relacionamento das pessoas que estão ao seu redor, falando sempre a verdade. Eu poderia dizer não minta, mas eu vou dizer, fale sempre a verdade. Lá em Efésios 4:25, o versículo começa assim, deixem a mentira. E como isso é importante, né? Porque ele não está falando assim, apenas assim, você é infalível, você não mente, nunca mentiu, nem mentirá. Ele está dizendo, deixem a mentira. É algo que você fazia, mas não faça mais. Por outro lado, lá em Efésios 4:15, está dizendo, falando a verdade em amor. Então, ao mesmo tempo que eu deixo de falar a mentira, eu também procuro falar a verdade em amor. Então, olha só. Esses tempos atrás eu vi uma situação lá, e a pessoa falou assim para mim, porque eu falo a verdade mesmo. Eu não, quando eu vejo uma coisa errada, eu falo mesmo. Eu falo a verdade mesmo. E aí eu fui ver como é que era essa verdade, né? Porque você é isso, porque você é aquilo, porque você é isso, porque você é aquilo. Falei, nossa, né? Essa verdade está dolorida, né? Sabe, gente, o que eu aprendi? A verdade por si só já machuca o suficiente, você não precisa fazer isso. Então, quando você fala a verdade para uma pessoa, essa verdade, se essa pessoa está no erro, tá? Se essa pessoa está no erro, a verdade que você passa para ela já vai ferir o suficiente. Ela já vai entender imediatamente. Então, não é necessário que a gente fira as pessoas, mas fale a verdade em amor. Sabe? Você está com uma pessoa do teu lado e você vê ela fazendo algo errado, chama essa pessoa em particular. Fale com ela em particular. Esses dias aconteceu uma situação lá no meu trabalho. Acho que ninguém está vendo, então eu posso comentar. Tem duas pessoas que trabalham juntas e elas fazem basicamente o mesmo processo. A princípio, tudo bem. Elas estavam ali, né, se entendendo super bem. Eu achei que estava tudo certo e tudo mais. Aí eu chamei elas para uma reunião. Eu lidero essas pessoas. Eu chamei elas para uma reunião. E durante a reunião, além de falar todas as coisas boas que elas estavam fazendo, elas falaram, uma delas falou assim, então, e aí no dia tal, a outra pessoa que estava na reunião, fez assim, assim, assado, um erro. E eu avisei ela na hora lá, e daí deu tudo certo. Aí eu falei, que bom. Aí ela, então, e também teve o outro dia que ela pegou e fez assim, assim, assado e não sei o que e tal. Aí eu, beleza. Então tá bom. Mas aí também teve aquele outro dia que ela fez assim, 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 assado. Aí eu falei, entendi. E teve mais alguma coisa que aconteceu? Não aconteceu nada não. Eu falei, e você, pessoa? Aí a pessoa falou assim, eu tô surpresa. Porque quando essas coisas aconteceram, eu fui a primeira que identificou o problema. Eu cheguei para ela, para a menina que estava ali comigo, e falei para ela que eu tinha feito errado mesmo, pedi desculpa. Ela me explicou o processo, eu entendi e não aconteceu mais. Isso tem quase um mês já.
Eu estou bem surpresa que ela veio trazer isso aqui hoje. Porque afinal de contas já está tudo resolvido. Olha como isso é simples de resolver, gente. Já resolveu entre vocês? Já. Está tudo certo. Né? Então, lá vou eu, né? A liderança chegar para uma pessoa que eu lidero e falar: você não precisa me contar tudo. Se você já resolveu com a tua colega, não precisa você me trazer, porque você constrangeu ela. E aí ela soltou uma no meio lá da reunião, que ela falou assim: eu achei que foi falta de parceria, isso que aconteceu. Essa uma que estava reclamando, né? Falou isso. E a outra, na hora, falou: pera, agora não. Eu tenho trabalhado dia e noite, eu tenho me esforçado, eu tenho feito tudo aqui, você vem me dizer que foi falta de parceria? Aí não. Então, palavras que a gente usa, que muitas vezes ferem a pessoa, e a gente não presta atenção, mas palavras ferem. Nós precisamos ter cuidado e falar verdades com amor. Quer ver uma forma correta de fazer isso? Se ela tivesse chamado essa colega em particular, como parece que aconteceu lá no começo, e falado: olha, você errou aqui nesse momento e tal, você sabe fazer certo? Ah, sei, então tá bom. Então, tudo certo, aprendeu, dali para frente não erra mais, tá tudo ok. Se ela tivesse me chamado em particular: olha, Daniel, preciso te falar uma coisa que aconteceu, foi assim, assim, assado, a pessoa fez assim, assim, assado, eu iria entender e não iria ficar aquela situação constrangedora. Mas ela expôs aquela pessoa perante a sua liderança, e isso para aquela pessoa foi terrível. Depois ela veio me contar, chorando, que se sentiu muito mal. Então, gente, nós precisamos falar a verdade, sim, mas nós precisamos falar a verdade em amor. Nós não podemos ferir os nossos relacionamentos por falar a verdade. Nós precisamos falar a verdade em amor, preservando, protegendo os nossos relacionamentos. Então, Ananias e Safira, quem lembra da história de Ananias e Safira? Está lá em Atos, capítulo 5. Ananias e Safira venderam um terreno, e naquela época estava todo mundo, uma moda lá naquela época. Quem vendesse o terreno, vendesse o que tinha, entregava tudo aos pés dos apóstolos. E aí chegou o Ananias e a Safira: ei, quanto que vale esse terreno nosso aqui? Ah, vale 100. Então vamos fazer o seguinte: a gente vende por 100, aí a gente entrega 80 para os apóstolos e fala para eles assim: ó, é o valor integral, a gente vendeu por 80, não foi por 100. Aí a gente fica com 20 e fica tudo certo. Esse foi o erro de Ananias e Safira. E o que aconteceu? Pá, morte. Os dois morreram porque mentiram para os apóstolos, né? Então, gente, que isso fique bem gravado no nosso coração. Mentir é tentar construir comunhão com tijolos de falsidade. Vai cair. Vai cair. Ora mais, ora menos. Porque a verdade, ela pode até doer, mas a mentira mata a sua confiança de uma forma que dificilmente você vai conseguir reconstruir aquilo. Né? Lembra aquela história da madeira? Vocês conhecem? É assim, ó. Cada vez que uma pessoa faz uma coisa errada, é pregado um preguinho na madeira, na vida daquela pessoa que foi ofendida. E essa pessoa pode até pedir perdão, e aqueles pregos serão retirados. Mas o que fica na madeira? Os furos, né? O buraquinho fica lá, e aquilo não volta. Você pode ir lá, passar um produto para deixar lisinho, mas o buraquinho sempre vai estar lá. Vamos proteger os nossos relacionamentos, falando a verdade em amor. Amém? Gente que mente no corpo de Cristo gera infecção. E é um corpo. Uma infecção, eventualmente, toma conta do corpo inteiro. Nós não podemos seguir nesse caminho. Deus não opera em ambientes onde a verdade foi silenciada. Amém? Terceiro ponto. Acolha com empatia e com graça. Olha que legal. Às vezes a gente vê uma situação
E a gente é muito rápido para apontar o dedo e falar assim, isso aí está errado, isso aí não está na Bíblia, isso aí é diferente do que eu creio. A gente é muito rápido para fazer isso. Difícil mesmo é pensar que aquela pessoa tem uma história de vida completamente diferente da sua, pode estar num momento de vida completamente diferente do seu, e não que seja justificável o erro que ela cometeu, mas que talvez você, na pele dela, faria a mesma coisa. Nós precisamos acolher e não julgar. Então, Mateus 7,1, não julguem para que vocês não sejam julgados. Mas Lucas 6,36 sejam misericordiosos. E assim, gente, há misericórdia maior do que aquela que Deus derramou sobre a minha e sobre a sua vida? Todo mundo aqui merecia ir para o inferno, merecia perdição, mas Ele enviou o seu Filho sem defeito, sem mácula, sem culpa, para morrer por nós. Isso é misericórdia. Agora, se Deus teve misericórdia a ponto de fazer isso pelo meu irmão, como é que eu não terei misericórdia para julgar a vida do meu irmão? Misericórdia. Vocês lembram daquela passagem em parábola, né, que Jesus conta a história de um homem que devia para um rei, e era muito dinheiro, e ele não conseguia pagar, era muito. Então o rei chama ele, leva ele para dentro do palácio e fala, você tem que me pagar. E ele fala, eu não tenho dinheiro. Ele fala, então vai você, tua família, teus filhos, tudo como escravo, para pagar a sua dívida. Ele pede misericórdia e fala, rei, eu não tenho, me perdoa. E o rei, movido de compaixão, diz o que para ele? Está perdoado, não precisa me pagar. E esse homem sai feliz dali. Mas quando ele sai do palácio e atravessa a rua, ele encontra com uma outra pessoa que devia para ele. E era 10ão, assim. Não era muita coisa. Mas ele olha para aquele cara e fala, cara, cadê aquele meu dinheiro? E o cara fala, ei, eu não tenho. Ele fala, como não? O rei me chamou lá, eu tenho que pagar, eu estou endividado, não sei o quê. E ele fala, cara, eu não tenho. Tem misericórdia de mim, eu não tenho como te pagar. As mesmas palavras que o homem usou com o rei. Só que dessa vez, esse homem olha para aquele pobre que estava devendo para ele lá, 10ão, 10 pila, e fala para ele, ah é? Peraí, soldado, vem aqui um pouquinho, esse cara está me devendo e não me pagou. Soldado, ah sim, então conforme a lei você vai preso. E manda prender o cara, e o cara vai preso. O que ele não esperava é que tinham servos do rei que estavam próximos e viram a situação. Chegaram para o rei e falaram assim, rei, lembra aquele cara que acabou de sair daqui, pediu misericórdia e você perdoou? Lembro. Você acredita que esse cara atravessou a rua, achou um outro que estava devendo 10ão para ele, mandou prender o cara está preso? O rei falou, o quê? Manda chamar esse cara aqui de novo. Chamou o cara e falou assim, eu fiquei sabendo o que você fez, e se você vai tratar com justiça, eu também vou. Retiro a minha misericórdia. Manda prender você e a sua família como escravos. Não vai pagar sua dívida, mas você vai cumprir tudo aquilo que você colocou como pena na vida daquela outra pessoa. Que história interessante, né? Jesus, com as suas parábolas, era fenomenal. E isso nos ensina. Nós precisamos ter misericórdia das pessoas que estão próximas da gente. E não viver em julgamento. Então lembra lá o fariseu e o publicano? O fariseu estava orando de si para si mesmo. E dizia assim, olha, Senhor, porque eu jejuo, porque eu faço, porque eu aconteço. E aquele publicano, cabeça baixa, Senhor, me perdoa porque eu sou pecador e eu não consigo nem olhar para cima. Quem saiu justificado foi o publicano, né? Mas uma coisa aconteceu ali. O fariseu olhava para aquele publicano e julgava, porque ele falava, graças a ti, Senhor, porque eu não sou como este publicano. Então ele se exalta julgando esse publicano, né? Gente, isso aqui já é mais conhecido que... Enfim, quando você aponta o dedo para uma pessoa, os outros 3 estão apontados para você. Lembram disso? A gente ouvia no colégio. Eu vi isso aqui, é coisa... Ó. Aponta um dedo para uma pessoa, 3 estão voltados para você. O julgamento que se faz para uma pessoa
ele volta, gente. A palavra de Deus diz isso: não julguem para que não sejais julgados. Irmãos, você não foi chamado para ser juiz dos seus irmãos, mas intercessor pela vida deles. Por que a gente não substitui o comportamento de julgamento por um comportamento de misericórdia e começamos a interceder pelas pessoas que vivem de repente uma aparente falta de fé ou um comportamento aparentemente incorreto no seu julgamento? Por que a gente não passa a cuidar dessas pessoas? Julgar é muito fácil e amar é muito difícil. Por isso que Jesus mandou o quê? Amar, não julgar. No fim das contas, gente, quanto mais perto da cruz a gente estiver, menos tempo a gente vai ter para julgar o outro. Porque quanto mais a gente olha para a cruz, mais a gente conhece o sacrifício que Ele fez por nós, de misericórdia. O derramamento do sangue do Cristo na cruz. Tudo aquilo que Ele entregou por nós. Entregou Seu Filho por nós. A vida dEle por nós. Quanto mais nós olharmos para a cruz, focarmos na cruz, menos a gente vai olhar para o nosso irmão que está do lado, errando, fazendo coisa errada. Quem viu aquele videozinho que está bombando aí no Instagram, de uma pessoa que chegou para o pastor e falou: pastor, vou embora dessa igreja. Por que você vai embora dessa igreja? Vou embora porque está tudo errado, eu não consigo me conciliar com ninguém aqui, todo mundo faz coisa errada dentro dessa igreja. Aí o pastor falou: e como é que você viu isso? Durante o culto. Estou assistindo o culto aqui, eu estou vendo lá ele fazendo uma coisa errada, o outro lá para lá, não sei o quê. Aí ele falou: é mesmo? É. Então faz o seguinte, vem aqui mais uma vez só no culto que vem, eu vou te dar uma missão aqui para você fazer, e aí depois você pode sair da igreja. Aí ele falou: então beleza, vou mais uma só e depois eu vou embora. E daí quando chegou no outro culto, o pastor deu para ele um copo d'água, até a boca assim, quase transbordando, e falou para ele assim: cara, hoje não é para você prestar atenção no culto, não é para você prestar atenção no louvor, na palavra, eu só preciso que você faça uma coisa. Eu quero que você dê voltas na igreja com esse copo e não deixe derramar uma gota d'água. Ele falou: é só isso, só? É. E daí, terminando isso aqui, eu posso sair da igreja? Ele falou: pode. Tá fácil, né? Vou fazer. E daí ele pegou aquele copo e foi, dando devagarinho, prestando atenção, e deu a volta na igreja, e deu uma, deu duas, deu 10, deu 50 voltas na igreja, terminou o culto. O pastor desceu: e aí, meu irmão, tudo bem? Tudo bom. E a água? Está aqui, pastor, inteirinha, não caiu uma gota. Aí ele falou: então tá bom. Viu, me diz uma coisa, quando você estava aí nesse culto, hoje, levando a sua aguinha, você reparou alguém fazendo alguma coisa errada? Ele falou: não. Mas você não viu aquele irmão que você me falou lá, não sei o quê? Não, nem vi que ele estava aí. Aí, mas é aquela irmã lá que você falou? Não, também não vi não. Aí ele falou: cara, você entendeu? Se você tiver os seus olhos focados em Jesus, assim como você focou a sua atenção nessa água, você não vai ter tempo para reparar no erro do seu irmão. Você não vai ter tempo, você não vai ter condição de prestar atenção nas falhas, seja daquele que está do teu lado, seja do outro que está lá longe. Você não vai conseguir, porque os seus olhos estão fitos em Jesus. Queria saber o final dessa história, se esse irmão acabou saindo dessa igreja ou não. Espero que não, espero que tenha entendido uma lição. O foco é Jesus. Porque o julgamento ele condena, mas a graça ela restaura. E a pergunta que eu faço para vocês hoje, e para mim também é: qual dos dois nós estamos oferecendo ao nosso irmão? Julgamento ou graça? O quarto ponto é: edifique com suas palavras. Seja uma pessoa que edifica, uma pessoa que constrói. Nós falamos disso na semana passada. Edifique com tudo o que você tem, principalmente com as suas palavras. Eu poderia também dizer: não fale mal, mas eu vou ficar com edifique com as suas palavras. Tiago 4,11 diz assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. E Efésios 4,29 diz: apenas o que for útil para edificar, seja isso que saia da sua boca. Que nós possamos ser edificadores dos nossos irmãos, pessoas que edificam nos nossos relacionamentos, naqueles que estão próximos da gente. Então, Miriam e Arão, que criticam Moisés, lá no livro de Números, e aí o que acontece?
Eles falaram mal de Moisés e Miriam é atingida por uma lepra. Vocês lembram disso? Ou seja, Deus se posicionou em defesa do seu servo. Mas que a gente não precise passar por essas coisas. Que nós aprendamos a edificação do nosso irmão. Então, irmãos, lembrem disso. A língua sem freio, ela é uma arma carregada contra a comunhão. A língua sem freio. Tiago faz questão de colocar no livro dele um capítulo quase inteiro só falando sobre a língua, que ninguém consegue controlar. É difícil, irmãos, eu sei. Mas nós precisamos ter controle do nosso corpo, principalmente da nossa língua. Ele chega a dar um exemplo dizendo que a língua é como se fosse aquele, como fala? Aquele volante de um barco gigante. Remo? Leme. Como se fosse o leme de um barco gigante. Então você imagina um barco enorme, mas ele é controlado por uma pecinha assim, ó, desse tamaninho. Ele diz, assim é o ser humano. O seu corpo inteiro é controlado por uma pecinha desse tamaninho, que é a sua língua. A língua sem freio é uma arma carregada contra a comunhão. E o diabo ele não precisa entrar na igreja se já tem gente fofocando lá dentro. Você já pensou sobre isso? Será que quando o diabo entra aqui, ele fala, cara, esse lugar aqui não dá. Não consigo achar ninguém aqui que eu consiga provocar. Que eu consiga, sabe, arrastar para o meu lado. Muito crente essa galera aqui, não dá. Vou embora daqui. Ou será que ele entra aqui e ele fala, cara, tá tudo branquinho, é só colher. Será que ele faz assim? Será que ele olha para a gente e vê oportunidade em vez de ver dificuldade? Porque falar mal de alguém, gente, não diz nada sobre essa pessoa, mas diz tudo sobre você. Se você ainda não percebeu isso, abra seus olhos. Quando você fala mal de uma pessoa, isso não fala da pessoa, isso fala de você. Quem está te ouvindo está aprendendo sobre você, não sobre aquela pessoa. Porque a língua que destrói relacionamentos será cobrada por aquele que nos chamou para a paz. Amém? Quinto item. Busque a unidade e a paz. Proteja seu relacionamento, buscando sempre a unidade e a paz. Quem já ouviu aquele ditado? Eu prefiro ter paz do que ter razão. Conhecem? Eu sou um desses. Prefiro ter paz do que ter razão. Deixa falar. Deixa falar. Eu prefiro ter paz do que ter razão, do que discutir. Tito 3:10. Evite a pessoa que provoca divisões. E aqui é algo muito interessante para a gente aprender. Porque a palavra de Deus está dizendo para evitar a pessoa que provoca divisões. Difícil, né? Nós estamos falando de proteger os nossos relacionamentos. E essa palavra vem chocando e dizendo que evite a pessoa que provoca divisões. Eu pergunto para você, será que você é essa pessoa que provoca divisões? Será que eu sou essa pessoa que provoca divisões? Efésios 4:3 diz assim, ó, façam todo o esforço para conservar a unidade. Gente, eu estou falando coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, simples. Por exemplo, sabe o rolê que a gente faz aqui depois do culto? E a gente vai todo mundo comer, e nós estamos nos esforçando a cada sábado para estar juntos, todos juntos. Para que não haja separação, para que não haja cada um para o seu lado, mas que todos estejamos juntos, não é isso que a gente se esforça? Imagine daí uma pessoa ir nesse local conosco, mas lá nesse local começar a fazer divisão entre as pessoas. Por isso que o texto diz, evite a pessoa que provoca divisões. Então a gente viu isso lá em Corinto, né? Quando Paulo é obrigado a falar, escuta, vocês estão confundindo as coisas. Um planta, o outro rega, mas o crescimento quem dá é Deus. Vocês estão misturando, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Para. Não é sobre isso. Vocês entenderam errado.
Então as divisões na igreja, elas começam quando o eu se torna maior do que o nós. Nós fomos chamados para viver em união, para viver o nós, não para viver o eu. E quem divide o corpo de Cristo está lutando contra o próprio Cristo. Foi aquele exemplo que eu falei de cortar a mão. Imagine eu ser responsável por dividir o corpo de Cristo. Jamais. A unidade não é opcional, é sinal de que somos discípulos. É o exemplo, é o sinal, é a forma como vão nos conhecer. Quando nós andamos juntos, em comunhão, em amor, esse é o maior sinal de que nós entendemos o discipulado de Jesus na nossa vida. Nós precisamos estar juntos, afinal, nós somos discípulos do Mestre. Um espírito que separa, ele é mais perigoso do que uma heresia, porque ele destrói por dentro. E veja só como isso é sério, né? Porque ele está no nosso meio. O espírito de separação, de divisão, de facção. Por isso o texto fala mais uma vez, afaste-se. Não é fácil. E nós precisamos ter muita misericórdia também, para trazer todos a revelação da palavra de Deus, todos a sã doutrina e todos a verdade. Então, se você conhece alguém assim, busque primeiro essa pessoa, traga ela para a luz. Amém? Sexto ponto, perdoe com liberdade. Perdoe. Proteja o seu relacionamento perdoando. Ah, não, isso eu não perdoo. Isso aí, se fosse a outra coisa lá, eu até perdoava, mas isso aí, não. Ou então, eu sei que eu tenho que perdoar, mas é tão difícil. Quem falou que é fácil? Não é. Mas a ordem não é assim, perdoe se for fácil. A ordem é, perdoe. Perdoe. Eu poderia dizer, não guarde rancor. Mas eu digo, perdoe. Efésios 4:26, não se ponha o sol sobre a ira, sobre a vossa ira. Sabe o que significa esse versículo? Não deixa passar para amanhã. Resolve hoje, resolve agora. Colossenses 3:13, perdoem como o Senhor perdoou vocês. E aí elevou o nível, né? Porque ele perdoou completamente. Ele não ficou falando, mas isso aqui é difícil, mas isso aqui é fácil, mas eu não consigo. Ele perdoou completamente. Todos os nossos pecados foram perdoados por alguém que não devia nada para ninguém. Quanto mais a gente que é pecador, quanto mais eu, que se olhar para quem eu sou, para a minha vida, não merecia nada do que eu tenho. Perdoem como o Senhor perdoou vocês. Vocês lembram de José no Egito, que perdoou os irmãos dele, mesmo depois de ter sido vendido, ter sido jogado numa cova, né? Tudo que ele passou ali, foi preso depois, foi acusado falsamente, enfim, tudo que ele viveu ali, levou vários anos, mas em um determinado momento, ele teve a oportunidade de encontro com os seus irmãos, e ele, apesar de muito choro, em meio a prantos, perdoou os seus irmãos. Se não fosse isso, o povo hebreu tinha perecido provavelmente naquele tempo. Porque da família de José, quando terminou o ministério lá e a vida de José, saíram mais de 70 dali, já tinham. E passa 2, 3, 4 reinados, e daqui a pouco está o novo faraó falando, cara, esse povo se multiplica demais, a gente precisa fazer alguma coisa, porque senão eles vão dominar a gente. Mas tudo começou porque um homem decidiu perdoar. Um homem decidiu trazer perdão para sua família. Quem já ouviu aquela frase assim, guardar rancor é como tomar veneno e esperar que o outro morra? Já ouviram isso? É verdade, gente. O rancor que fica no nosso coração é igualzinho tomar veneno e esperar que o outro sofra alguma coisa. Não é esse o caminho. O perdão, quando você entrega ele para uma pessoa, você não está fazendo porque o outro merece, mas você está fazendo porque você decidiu ser livre. Seja livre. Perdoe seu irmão. Proteja os seus relacionamentos. Não deixe que eles acabem por coisa pequena. Perdoe seu irmão.
Porque enquanto você não perdoa, o passado continua mandando no seu presente. Você já pensou nisso? Dominado pelo passado, dominado pelo rancor. Quando você não perdoa, o passado continua mandando no seu presente e vai mandar no seu futuro também. Deus te perdoou com uma dívida impagável e você ainda segura o seu boletim de ofensas assim, ó, e não larga. Faça isso hoje. Abra mão de todo o seu caderninho que você tem anotado, as angústias e os sofrimentos que te causaram nessa noite. Abra mão disso, perdoe, porque um dia você foi completamente perdoado. Amém? 7º ponto. Sirva com humildade. Proteja o seu relacionamento servindo ao seu irmão. Sirva ele com humildade. Não busque ser servido, mas sirva. Filipenses 2:3, não façam por ambição egoísta. Nada que vocês fizerem, façam por ambição egoísta, ou seja, pensando em si próprio. E Gálatas 5:13, sirvam uns aos outros mediante o amor. Sirvam uns aos outros. Então, a gente vai lembrar daquela passagem que Jesus lava os pés dos discípulos. Lembram disso? Que até o Pedro levanta e fala: Senhor, não vai lavar meu pé não. Imagina eu, um pobre coitado, e o Senhor lavando meu pé. E Jesus fala para ele assim: Pedrão, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. E aí o Pedro fala, eu não sei, né? Versão Daniel 2025. Pô, então lava o corpo inteiro, então me dá banho, vamos ali e tal. Mas se fosse eu falaria, né? Se é para ter parte. Enfim, Jesus é o maior exemplo. E ele lava os pés dos discípulos, apesar de não precisar. Então o maior se faz servo. E Jesus ensina que a humildade é a verdadeira grandeza desse reino para o qual nós fomos trazidos por Ele. Então, irmãos, se você quer o púlpito, se você quer aparecer, se você quer visibilidade, mas não quer pegar a vassoura, avalie seu coração. Porque servir não diminui ninguém, mas revela quem realmente entendeu o Evangelho. Nós fomos chamados para servir uns aos outros em amor. Prefira servir. Jesus lavou os pés. E talvez hoje, eu e você estejamos esperando pelas mãos dele. Enquanto ele lava pés, nós queremos suas mãos. Enquanto ele lava pés, nós queremos suas mãos. A grandeza do reino de Deus começa onde termina o nosso ego. Essa é a verdade. Que eu diminua e que ele cresça. Amém? E por último, para a gente encerrar, e o ministério de louvor já pode subir. Seja exemplo. Seja exemplo. Seja apoio. Não seja pedra de tropeço. Lá em Romanos 14:13 diz assim, ó, não ponham pedra de tropeço no caminho do irmão. E Filipenses 2:3 diz, considere os outros superiores a si mesmos. Irmãos, Paulo vai ensinar sobre alimentação, e isso serve na verdade como um exemplo para toda a nossa vida. Ele diz assim, olha, se você quiser comer um alimento X, uma carne X, coma, está tranquilo, você já tem esclarecimento na sua mente. Mas se você estiver junto com o irmão, e esse irmão ainda não entendeu esse princípio, não coma perto dele, porque isso vai ser para ele como pedra de tropeço. Vai dar um problema na consciência desse irmão. Não seja você a pedra de tropeço desse irmão. Aí ele fala, se você vai num açougue comprar uma carne, e você sabe que o dono daquele açougue talvez seja de uma religião Y, que consagra todos os seus alimentos, mas você não sabe se aquela carne que você comprou foi consagrada. Está tudo bem você ir sozinho lá comprar, mas não vá com esse seu amigo que tem uma consciência diferente da sua, porque você vai se tornar pedra de tropeço para ele. Traduzindo para a gente aqui,
Irmãos, se você faz algo que você já tem revelação do Senhor e conhecimento e maturidade na fé suficiente para entender que esse algo não é um pecado, não fere seu relacionamento com o Senhor e não fere a sua vida, e você está sozinho, faça. Tá tudo bem. Seja comedido, faça as coisas com prudência, com responsabilidade. Você conhece a palavra de Deus, você é um irmão maduro. Tá ok. Mas não leve o seu irmão recém-convertido, aquela pessoa que está conhecendo o caminho do Senhor, conhecendo a palavra de Deus, não carregue ele para esse mesmo lugar que você. Saiba entender os níveis de maturidade. Talvez você vai perder esse teu irmão por causa disso. Ele vai se perder lá. Eu nunca esqueço um exemplo. Tinha um homem que era viciado em pornografia, e ele era o cliente fiel de um prostíbulo lá numa cidade. E ele se converteu. 3 meses depois de conversão, ele chegou para o pastor e falou: pastor, tive uma ideia, Deus falou comigo. Ah, o quê? Pode falar. Eu vou lá naquele lugar pregar lá, para salvar todas as mulheres que eu conheço lá daquele lugar. Né? Tecnologia. Entendeu tudo, né? Esse pastor falou para ele: claro que você não vai. Claro que você não vai. Porque você vai uma vez e não volta mais, cara. Não está na hora ainda de você fazer isso. Sabe? Então, assim, nós precisamos entender o nosso nível de maturidade e o nível de maturidade das pessoas que estão ao nosso redor e proteger esses relacionamentos. Afinal de contas, essas pessoas precisam da nossa proteção. Nós que somos mais maduros, que já entendemos o evangelho da graça do Senhor e a liberdade, não a libertinagem, no Senhor, nós precisamos proteger os nossos relacionamentos e não ser pedra de tropeço para os nossos irmãos. Porque a liberdade sem amor, ela vira uma armadilha para quem está começando na fé, irmãos. Tudo isso, quem mede é o amor. A liberdade sem o amor é uma armadilha. Então olha ao seu redor, observe os seus relacionamentos. Você pode estar afastando alguém de Jesus sem nem perceber. Avalie-se a si mesmo. Porque o que é leve para você pode ser um fardo insuportável para o seu irmão. Então não seja o motivo da queda de alguém que Deus está levantando. Deus está puxando essa pessoa do chão e você derrubando, sem perceber às vezes. Avalie, sonda seu coração. Amém? Irmãos, essa palavra, o meu objetivo não é trazer aflição para o seu coração. Meu objetivo não é trazer peso para você. O meu objetivo é trazer para você esclarecimento sobre o que é cuidar do seu irmão. E é verdade, é um monte de nãos, né? Não faça isso, não faça aquilo. Mas também ame seu irmão. Ame seu irmão, cuide dele mais do que de você. A palavra de Deus fala: ame o seu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Se você não faria algo para você, não faça para o seu irmão. Se você não falaria algo para você, não fale para ele. Se você deseja algo de bom para você, deseje para ele também. Se é preciso escolher quem vai receber algo, se é você ou se é o outro, cara, deixa para o outro. Deus vai te honrar. Você não precisa e não deve ser o centro das atenções. Nosso Senhor Jesus tem muito mais para nós, que vai muito além daquilo que a gente pode conseguir aqui nessa terra. Proteja os seus relacionamentos, cuide das pessoas que estão ao seu redor. A palavra de Deus fala que uma alma para o Senhor vale mais do que o mundo inteiro. Não despreze essa alma que está do seu lado. Proteja seus relacionamentos. Amém? Amém mesmo? Então coloca a mão no seu coração assim. Quem quiser pode abaixar a cabeça. Nós vamos orar. E nós vamos sondar o nosso coração agora. Pai, o Senhor conhece o meu coração. E o Senhor me conhece.
Senhor sabe o que eu tenho vivido. O Senhor sabe, Pai, tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho buscado. Pai, o Senhor também vê como eu cuido do meu irmão e das pessoas que estão próximas de mim. Se tem algo no meu coração, Pai, que ainda me afasta do meu irmão e que me faz contaminar o meu relacionamento com ele, em vez de proteger esse relacionamento, me mostra agora, Pai, me revela. Pai, traz à minha memória todas as vezes que eu maltratei alguém, todas as vezes que eu negligenciei o meu irmão, Pai, e eu preferi cuidar mais de mim do que do nosso. Pai, eu te peço em primeiro lugar que me perdoe. Em primeiro lugar, Pai, porque eu não soube cuidar bem da sua família, do seu corpo, dos meus irmãos. Mas eu também te peço, Pai, hoje, que o Senhor me dê uma oportunidade para fazer o certo, uma oportunidade para restaurar os meus relacionamentos e uma oportunidade para proteger, blindar esses relacionamentos, Pai, para que nenhuma seta do inimigo alcance a nenhum sequer, Pai, que o inimigo não tenha abertura e nem consiga tocar nos nossos relacionamentos. Afinal de contas, Pai, eles crescem porque nós vivemos a vida na vida, Pai. Nós somos de carne e osso, nós somos de verdade. E eu te peço, em nome de Jesus, Pai, derrama a sua misericórdia sobre mim e a sua graça sobre mim, para que eu saiba como tratar o meu irmão, Pai, para que eu saiba cuidar dele. É assim que eu oro, Pai, e eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Agora você, que enquanto orava se lembrou, de repente, de alguma situação que você viveu, e você fez um compromisso com o Senhor, e disse para Ele: eu vou resolver, e eu vou proteger os meus relacionamentos, porque eu sou um abençoador, eu não sou um julgador, eu sou intercessor do meu irmão, e eu vou me consertar, e eu vou proteger cada relacionamento meu. Você que entendeu isso no seu coração, você que recebeu isso no seu coração e disse: eu sou desses que protegem, eu sou desses que cuidam dos relacionamentos, eu não sou daquele que negligencia, não, eu cuido dos meus relacionamentos. Você que entendeu isso, eu quero chamar você aqui à frente. Nós vamos cantar mais um louvor, e eu quero que você cante esse louvor de todo o seu coração aqui na frente, e depois nós vamos orar. E eu creio que além de misericórdia, o Senhor vai derramar sobre você coragem e graça, para que os seus relacionamentos sejam reconstruídos e que você seja um protetor dos seus relacionamentos. Amém? Pai, essa noite é noite de transformação, essa noite é noite de perdão, essa noite é noite de proteger os nossos relacionamentos, Pai. Nós não queremos apenas edificar, Senhor, nós não queremos apenas construir novos relacionamentos, mas nós queremos, Pai, proteger os nossos relacionamentos de todo o ataque de fora, de todo o ataque de dentro. Então, Pai, eu te peço em nome de Jesus, Pai, cada um que está aqui na frente hoje, Senhor, veio aqui porque quer se comprometer com o Senhor, quer fazer um compromisso de transformação, um compromisso de renovação de todos os nossos relacionamentos. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus eu te peço, Pai, vem
Vem, Senhor, e constrói, Senhor. Constrói os nossos relacionamentos de uma forma inabalável, Senhor. Inabalável, Senhor. Que não seja possível ser tocado, Senhor, em nome de Jesus. Porque nós nos declaramos intercessores. Nós nos declaramos construtores, protetores de todos os nossos relacionamentos. Ninguém tocará, Senhor. Eu serei um edificador. Eu serei um edificador. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Relacionamentos curados hoje em nome de Jesus. Relacionamentos transformados em nome de Jesus. Eu protegerei o nós. O eu morre hoje aqui, Senhor. E o nós vai viver para sempre, Senhor, no meu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olhem para mim aqui. Faz assim, ó. Eu declaro sobre vocês liberdade no Espírito Santo para perdoar. Eu declaro sobre vocês relacionamentos renovados, transformados. Eu declaro sobre vocês vida, liberdade. Eu declaro sobre vocês relacionamentos protegidos. Eu declaro sobre vocês um coração de protetor, um coração que vai cuidar do seu irmão, um coração que vai olhar primeiro para ele, depois para você. Eu declaro sobre vocês que o exemplo de Cristo habite ricamente no coração de vocês. Que vocês recebam hoje uma porção do Espírito Santo diferenciada. Eu declaro sobre vocês cura de toda amargura, de tudo aquilo que possa estar no coração de vocês, impedindo vocês de terem um relacionamento pleno com seus irmãos. Proteção, em nome de Jesus. E eu declaro que vocês vão se levantar daqui hoje como verdadeiros valentes do Senhor, que guardam, protegem e cuidam dos seus relacionamentos. Eu declaro sobre a vida de vocês renovação por meio da palavra do nosso Senhor Jesus. E que ao se levantar, vocês já não serão mais como aqueles que se ajoelharam e se sentaram, talvez sentindo vergonha, talvez lembrando de algo que te prejudicou, algo que dói no seu coração, mas vocês vão se levantar como verdadeiros valentes do Senhor, com poder, com autoridade, com força. Vocês vão se levantar como protetores do Senhor. Seus relacionamentos serão transformados de hoje em diante. Vocês terão relacionamentos saudáveis com a sua igreja, com os seus pais, com os seus amigos, no seu trabalho, relacionamentos saudáveis, porque vai começar por vocês. Vocês serão aqueles que levarão saúde para os seus relacionamentos. As pessoas olharão para vocês e verão paz. As pessoas olharão para vocês e verão saúde. As pessoas olharão para vocês e verão a face de Cristo, porque vocês decidiram hoje, decidiram abandonar aquilo que prejudica os seus relacionamentos e decidiram serem os protetores de toda e qualquer relação. Em nome de Jesus eu declaro isso sobre vocês. Eu declaro isso sobre vocês no nome santo de Jesus Cristo. Recebam isso no seu coração, recebam nas suas almas, nas suas mentes. Vocês estão livres para proteger os relacionamentos de vocês, para perdoar tudo aquilo que ficou para trás e seguir uma nova vida de hoje em diante, livres, libertos, em nome de Jesus. Amém. Levantem-se, guerreiros, levantem-se, guerreiras, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Irmãos, a palavra nos confronta, mas ela também nos liberta. E nós vamos sair daqui livres hoje, em nome de Jesus. Está sendo tatuado assim no seu coração, assim, ó. Protetor de relacionamentos. Protetor de relacionamentos. Amém? Amém. Faz assim, ó, com a sua mão. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam com vocês, sejam com a igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Está encerrado o nosso culto. Vá em paz. Até sábado que vem. Que Deus te abençoe.